Olá, boa noite a todos e todas. Estou aqui em mais uma live. Essa live faz parte de um conjunto de dias que eu estou no grupo, eu e Jordânio, desafio de 7 dias. E a gente convidou alguns profissionais para compor aqui com a gente, né, essa semana de 7 dias. E aí, para também abordar alguns assuntos que muitas pessoas têm dúvidas, né? Terça-feira teve a live com o motivador, que foi sobre motivação, como ter foco. Ele falou de algumas estratégias para as pessoas, para a gente, né? Ter mais motivação no dia a dia, motivação na dieta, no exercício, da nossa vida. E hoje o nosso convidado é o psicólogo Pedro, para falar um pouquinho sobre corpo são, mente sã. Então, muitas pessoas têm dúvida em relação a isso, né? Como equilibrar corpo e mente, né? Ter essa saúde mental, a saúde corporal, saúde fisiológica. Então, hoje, esse super convidado está aqui com a gente hoje, já chegou aqui na live. E ele vai falar um pouquinho sobre isso com a gente. Tem algumas perguntinhas que as pessoas pediram para a gente responder aqui hoje na live. A gente vai responder algumas, não todas, porque não dá tempo. Mas vou chamá-lo aqui para a gente começar. Pedro, olá, boa noite. Olá, boa noite. Estão me vendo? O Não tô vendo, Pedro. que foi que houve aqui, hein? Deixa eu ver o que é aqui. Pronto. Pronto. Opa, problemas técnicos. Olá, boa noite, pessoal. Olá, boa Prazer estar aqui noite. com vocês. Meu nome é Pedro. Eu tenho trabalhado aí há algum tempo como psicólogo. Eu estava vendo o comecinho da live, Morgana. Eu não sei o que é que você já falou inicialmente, mas a gente estava conversando um pouco antes aqui pelo WhatsApp, né? Que eu já fiz algumas pessoas, fiz algumas perguntas através do meu Instagram e eu vou utilizar essas perguntas para a gente começar a conversar. E aí a gente Tá. pode ir também falando um pouquinho sobre perguntas que possam surgir aqui entre nossos convidados que estiverem aqui presentes, né? Tá, Ah, Pedro, se eu pedir só sim, uma coisinha para ti. pois não. Tu fala um pouquinho sobre o Janeiro Branco, que a gente está, né, em Janeiro Exatamente. Branco. Fala só um pouquinho pra Exatamente. gente. Sempre que chega janeiro, a gente tem a importância aí de uma campanha de conscientização. Essa campanha já está fazendo agora 8 anos. A gente conscientizar as pessoas sobre a importância do cuidado da saúde mental, né? A gente tem, infelizmente, nos últimos anos, a gente tem piorado enquanto humanidade, enquanto sociedade, nessa questão da saúde mental, mas, por outro lado, a gente tem despertado essa campanha, o grupo de psicólogos tem feito isso aí por todo o país, essa campanha do Janeiro Branco. Eu tive a oportunidade de estar mais ativo nos últimos anos, principalmente no último ano nessa campanha também, e a gente quer conscientizar as pessoas dessa importância, tanto da gente se cuidar, da gente identificar os primeiros sintomas, a gente quebrar preconceitos, quebrar paradigmas antigos sobre essa questão da saúde mental. E a campanha Janeiro Branco ela tem uma função também de despertar, né, os poderes públicos para que a gente possa criar políticas públicas para cuidar da saúde mental da nossa população de maneira geral. Infelizmente, a gente teve um ano de 2020 muito difícil e a gente já tem uma série de pesquisas que já mostram a piora da saúde mental de maneira geral das pessoas, né? Então, Janeiro Branco de 2021 vem aí, a gente tem a esperança de que a gente comece a cuidar dessas feridas, a cuidar dessas dificuldades que nós temos passado e a também buscar políticas públicas que atuem, né, no sentido de gerar mais benefícios para mais pessoas, para que a gente possa ter essa escala de cuidado aí ampliada, né? Então é importante a gente falar de Janeiro Branco para a gente começar, né, que tem tudo a ver com essa questão de cuidar da saúde mental. E Sim. aí a gente pode começar, Morgana, a falar um pouquinho sobre o corpo, né? Sempre na minha primeira consulta, quando eu estou conhecendo uma pessoa, eu costumo perguntar como é que estão os cuidados de três aspectos, que é o aspecto do sono,
o aspecto da alimentação e o aspecto da atividade física, né? Muitas vezes as pessoas não sabem, elas acreditam, por exemplo, que se elas se alimentam mal, elas vão ter problemas como triglicerídeos, colesterol, e muitas vezes elas não associam o que é que isso pode ter de consequência na saúde mental, né? E aí a gente teria toda uma explicação fisiológica mais longa, mas de maneira geral e mais curta, eu uso a seguinte metáfora. Quando a gente ingere, quando a gente come produtos que no popular a gente chama aqui de porcarias, né? Produtos de má qualidade, produtos industrializados, a gente acaba colocando lixo no nosso organismo e o nosso organismo ele vai ter mais dificuldade para limpar todas essas alimentações ruins, Toxinas, né? todas essas toxinas, produtos químicos, né? Então a gente convida as pessoas a refletir nessa metáfora, né? Quanto mais você tem uma alimentação saudável, cheia de vida, cheia de energia, mais isso vai se refletir também naquilo que digamos assim, a gente vai sentir na nossa saúde mental. Então, a alimentação ruim também é um fator de gerar ansiedade, de gerar estresse, de gerar uma má qualidade de vida. Junto com isso, a atividade física também, né? Que eu vou falar um pouquinho, mas a gente vai deixar também para que o Jordânio, que é nosso parceiro aí no Desafio de 7 Dias, possa falar mais também em um novo momento, né? Eu fiz uma Certo. pergunta sobre quais pessoas estavam fazendo atividades físicas, né? E a gente teve uma taxa de resposta muito boa. 63% das pessoas disseram que estavam fazendo sim uma atividade física e 37% não. E eu perguntei também quais as atividades que eles gostavam mais, né? As pessoas responderam atividades como caminhada, corrida, bicicleta, treino funcional, muay thai, defesa pessoal, esportes com bola, frescobol, crossfit, academia e uma série de outros, né? E aí eu te pergunto, para que tu possa me ajudar aí a me lembrar um pouquinho, né? O que é que a gente pode falar um pouco mais? Só falar um pouquinho que tu falou antes, da questão dos alimentos, né? Alimentos Sim, que fazem mal ao nosso corpo, à nossa saúde. E muita gente na pandemia e na quarentena, né? Consumiu muitos alimentos inflamatórios, né? E isso, como você falou, aumenta a ansiedade, depressão, tudo isso. E é surreal a quantidade de pessoas que engordaram na quarentena, sim. que começaram a ter mais ansiedade na quarentena, justamente por causa esse alto consumo de alimentos processados, industrializados, ultraprocessados, né? E as pessoas não sabem disso, elas acham que é por causa da questão do isolamento também influencia muito, mas a alimentação também influencia, super Sim. influencia. Então A gente, é importante frisar também isso, né? a E gente, na quarentena o índice assim, subiu muito, a pessoas gente tem ansiosas. um problema também grave, né? Que muitas vezes as pessoas já começam a alimentar os filhos, crianças pequenas com esses Sim, produtos e elas refletem a consequência que isso vai ter no sentido de habituá-los, né? De gerar toda aquela questão que você fala da memória afetiva em relação a certos alimentos, né? A pessoa cresce comendo determinadas coisas e ela acaba tendo muito mais dificuldade depois. É claro que sempre é possível, né? Digamos assim, a gente estabelecer um processo de conscientização. Quanto mais a gente se conscientiza de quem nós somos, quanto mais a gente busca nosso autoconhecimento, nosso crescimento, nossa evolução, mais a gente vai refletir também sobre essa questão da alimentação, né? E cada pessoa vai fazendo o seu possível, né? Às vezes uma mudança pode gerar toda uma questão, digamos assim, de uma série de consequências diferentes, positivas, melhores para as pessoas, né? Eu sempre convido as pessoas a fazerem isso, a fazerem pequenas mudanças que possam gerar mais qualidade de vida para elas, né? Ao invés de, por exemplo, eu não estar fazendo nada de atividade física e eu passar a fazer uma meta como fazer atividade física todos os dias, ou eu ter uma determinada idealização de um corpo perfeito, eu colocar, por exemplo, uma meta de fazer atividade física 3 vezes por semana, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, né? Eu colocar uma meta, um objetivo realizável, que ao mesmo tempo, na medida em que eu vou fazendo isso por um determinado tempo, por 3 a 6 meses, por exemplo, eu vou me sentir mais motivado, vou me sentir com mais disposição, com mais energia para poder continuar fazendo essa atividade física e para poder colocar metas maiores e mais amplas, digamos assim, como se o meu próprio corpo ele fosse pedindo, né? Eu também uso essa metáfora com alguns clientes que é como se o corpo ele vai parecendo um carro ou uma moto que vai pedindo a marcha, né? Você começa fazendo
a atividade física num ritmo, 30 minutos por dia, e o próprio corpo vai pedindo mais depois, né? Essa questão da pandemia que você trouxe é muito importante, né? Para mim, eu trouxe muito essa reflexão também com muitos clientes, que foi assim, né? Justamente o fato de fazer a gente ficar confinado, a gente perder a liberdade de se movimentar, era para fazer com que a gente valorizasse mais ainda a oportunidade, né? De ter, digamos assim, a oportunidade de fazer uma caminhada, de fazer uma atividade física, né? Guardadas as proporções também de segurança que as pessoas devem ainda, né? Ainda estamos na pandemia, ainda devemos nos proteger e evitar aglomerações, mas já podemos fazer atividade física, né? E algumas pessoas ainda estão usando também esse argumento da pandemia, dizendo que, não vou fazer agora porque não está podendo, né? E está podendo sim, tendo os devidos cuidados, né? A pessoa pode procurar horários melhores ou situações, ou nem que seja uma caminhada na praça próxima da sua casa, né? Mas é possível buscar incluir o movimento, sim, saudável e de qualidade nas nossas rotinas. Sim. As pessoas sempre procuram uma desculpa, né? Sempre tem algum Sim, empecilho, alguma coisa que impede ela de ter aquele resultado que ela queria. E eu sempre falo que meta é diferente de sonho, né? A pessoa sonha com um corpo maravilhoso, perfeito. Até me coloquei aqui a perguntinha, né? O que que é um corpo perfeito para uma sim, pessoa? Porque depende muito, né? Então, o corpo perfeito na nossa sociedade é muito aquele corpo magro, hoje em dia definido, hipertrofiado, né? E as pessoas querem isso, né? E é muito interessante essa questão de que as pessoas podem, hoje em dia, mesmo com toda a pandemia, mesmo assim, dá para a gente ir para uma praça, dar uma caminhada, dá para ir na academia, procurar horários mais vagos, né, para a pessoa não ter esse medo todo de ir. E mesmo assim, tem gente que prefere ficar em casa, se entupindo de alimentos inflamatórios, sim, por essa desculpa de que não, é sim, pandemia, depois da pandemia eu vejo o que eu faço. sim, Né? sim, Então, as pessoas têm que se conscientizar que a saúde é tudo. É mental, é corporal, é fisiológica. E se ela quer sim, mudar isso, ela tem que começar a ter atitude de mudança, né? Senão é ficar naquela mesmice com doença. O Covid, ele tem essa questão também de pessoas obesas terem mais facilidade para pegar Covid, porque tem inflamado, um corpo inflamado. Então, tem toda essa questão também, né? Então, as pessoas têm que se conscientizar disso também, de que chega de desculpa, dá sim, é um momento difícil que a gente está passando, mas dá para a gente fazer sim, né, atividades sim, em casa, numa praça, dar uma volta no quarteirão, já é um exercício, né? sim, sim. A gente começa por menos, né? Teve uns 2 meses realmente que a gente ficou mais isolado, né? No ano passado, não pôde realmente fazer nada, eu também não fiz, Sim, né? Mas assim que pôde começar a fazer uma caminhada aqui no condomínio, eu já comecei, já busquei, né? E eu recomendo às pessoas que comecem a fazer isso, né? Use máscara, leve seu álcool em gel, mas comece a fazer uma atividade física, nem que seja 3 vezes por semana, né? Ou começa com 30 minutos, depois vai para 40 minutos, tá? E aí, essas questões que você trouxe me levou a algumas perguntas aqui. Estou lembrando de algumas situações, né? Uma pessoa, por exemplo, me perguntou especificamente quando se tem realmente uma doença, como a hérnia de disco, por exemplo, um problema de joelho mais grave, né? O que é que ela deve fazer, né? E aí, de fato, assim, a gente sempre deve procurar o nosso equilíbrio, a gente deve procurar o acompanhamento médico adequado e também de médicos de confiança, né? Porque essa pessoa especificamente procura um médico que simplesmente sugeriu a ela que não fizesse mais nada, né? E aí eu estava dizendo para ela, olha só, né? Às vezes a gente tem profissionais e profissionais, né? E os próprios profissionais muitas vezes estão ali, né? Se entupindo de café, trabalhando horas e horas por dia, fazendo zero de atividade física, né? Então você não pode tomar uma opinião única como modelo, né? Você deve buscar perguntar a outros profissionais e buscar soluções. Ok, estou com um problema de joelho, estou com um problema de coluna, vamos buscar tratamento e vamos buscar soluções outras, diferentes, alternativas do que é que se pode fazer. Será que não é possível a pessoa fazer um pilates? Será que não é possível fazer um esporte, por exemplo, como uma natação ou uma hidroginástica, né? Então, algum movimento é melhor do que nenhum, né? E aí, se realmente for uma situação grave, aí a gente não tem muito o que falar, é preciso cuidar dessa situação previamente, né? De joelho, de coluna, mas a gente também leva a refletir, assim, que a pessoa não chega nessa situação de uma hora para outra, né? Com raros sim. casos, quando a pessoa nasce com uma doença assim, né? Mas às vezes a gente chega numa situação mais grave de joelho, por exemplo, devido a
um vasto período em que a gente não se cuidou, né? E aí o convite é que a gente cuide, faça os tratamentos adequados com os médicos, com as medicações, com as cirurgias, com o que for preciso fazer para em outro momento, com a assistência também adequada, fazer atividade física. Então não é nem não fazer, mas também não fazer de uma maneira despreparada, sem assistência, se jogando ali loucamente, né? Sem um preparo adequado, né? Sim. E algumas pessoas falam também da questão de autocobrança, né? As pessoas se Sim, autocobram a ter sim, um corpo perfeito, né? A ter uma alimentação perfeita, exercício perfeito. E como até o menino falou no Motivador, terça-feira, ele mesmo falou que, gente, a gente está em dias, né, altos e baixos, e a sim, gente tem esses momentos realmente no dia que a gente não vai sim, estar 100%. Então, essa sim. autocobrança que a gente tem esse tempo todo não é para ter, né? A gente Uhum. tem sim que fazer algumas atividades essenciais no dia, mas se você não fez nesse dia, ok, né? Outro dia recomeça. Então, a gente tem muito também nessa questão de ver isso, né? De lidar com a autocobrança que a gente tem. Isso, autocrítica, autocobrança. O Lucineudo acabou de lembrar uma questão aqui importante. Agradeço, viu, Lucineudo, que a gente colocou aí também nos nossos stories Ah, sim. anteriormente, né? As pessoas elas têm perguntado, né? Agora três pessoas têm perguntado sobre a questão da gordofobia, né? Que seria uma aversão, um tratamento agressivo e excludente de pessoas que estariam acima do peso, ou com sobrepeso, ou com obesidade mesmo, né? Pessoas que estariam aí fora desses padrões do que a gente tem falado, né? Do corpo perfeito, do corpo saudável, né? Parece que a gente vive na sociedade atual, às vezes, um excesso de cobrança de que o corpo ele tem que ser de uma determinada forma perfeita, né? Uma outra pessoa me trouxe uma coisa importante também, que é assim, quando a gente atinge realmente uma forma saudável, uma forma melhor, a gente se sente bem, a gente se sente feliz com isso é importante, né? Mas a gente também deve reconhecer situações onde, por exemplo, às vezes a pessoa passa, devido à rotina dela, ela está fazendo atividade física, ela está se alimentando como pode, mas o corpo dela ainda não é exatamente aquele corpo ideal, aquele corpo, né, sarado, malhado, como alguém que pode se dedicar por mais horas a uma academia, né? E aí a gente tem que refletir que, na verdade, a gente vive numa sociedade que ela é muito excludente, né? A gente tem alguns elementos, como, por exemplo, capitalismo, por um lado, a gente tem patriarcalismo muito forte, né? Uma questão de vivermos numa sociedade que é machista, que é extremamente violenta contra as mulheres, por exemplo, né? E aí existe um determinado modelo, um determinado padrão, né? De como se deve ser, que na verdade é um padrão que é, digamos assim, um corpo que tenderia a ser masculino, um corpo que tenderia a ser musculoso, né? Corpo de um guerreiro, digamos assim, né? De um lutador de MMA, né? Imaginemos aqui, né? E todas as pessoas e de preferência branco também, né? Existe uma grande discussão aí a questão, né, das pessoas negras, pessoas com um fenótipo indígena, né, e pessoas de outros países, islâmicos, asiáticos, né. Então, quer dizer, a gente vive numa sociedade que ela é extremamente excludente. E junto com essa questão do patriarcalismo, a gente tem aí, né, às vezes, essa questão de buscar esse padrão ideal, esse corpo ideal, que muitas vezes nenhum de nós, né, atingimos, até porque, por exemplo, todos nós aqui brasileiros temos misturado no nosso sangue genes indígenas, genes negros, né? E isso torna a nossa aparência, né, como latinos, diferente desse ideal, desse esperado, né, digamos assim, desse modelo estilo Brad Pitt, estilo Gisele Bündchen, né? E aí o que é que acontece? A gente, por mais que a gente faça, a gente jamais, às vezes, vai estar nesse ideal que é pregado que a gente deve ser, né? E como a gente se sente longe desse ideal, o que é que vem, né? Vem a baixa da autoestima, vem a culpa, vem a ansiedade, vem a autocobrança, vem uma falta de amor próprio, né? E que, na verdade, também muitas vezes coincide com a falta da gente se conhecer melhor, da gente saber do nosso potencial, da gente conhecer a nossa ancestralidade, da gente reconhecer essa ancestralidade como importante também, que nós sim, nós somos descendentes de indígenas, por exemplo, a maioria de nós somos descendentes de negros e também de portugueses, de brancos, né? Outras pessoas, né? Que têm outras descendências também. Falta a gente integrar essa nossa história de vida e reconhecer quem nós verdadeiramente somos, né? E que, em resumo, é uma falta de autoconhecimento também, né?
E aí, quanto mais a gente busca viver esse padrão, mais a gente se afasta da gente. A gente passa a não gostar da gente, a gente passa a se odiar, a se cobrar, a não estar satisfeito conosco mesmo, né? E hoje eu estava falando com uma cliente sobre isso, a gente estava discutindo, né? Assim, no sentido de refletir essa ideia juntos, né? Que o maior desafio da vida é a gente aprender a se amar completamente, né? E quando a gente se ama e se aceita completamente, a gente começa a fazer mudanças positivas por amor, né? Então a gente não deve fazer o exercício e buscar o corpo perfeito como um sintoma do capitalismo, um sintoma do machismo, do patriarcalismo, da gente seguir esse padrão. E que seria a ideia também de competição, de competitividade, né? De ter uma determinada, enfim, aparência para mostrar para os outros no verão, na praia, né? E não, e não buscar realmente, digamos assim, nos amar e nos cuidar, né? O que a gente prega aqui é justamente um modelo da gente passar a se amar em primeiro lugar, se aceitar como nós somos e aceitar o outro como o outro é, naquilo que é possível para ele de fazer, para ela de fazer, e aceitar essas diferenças, né? E aí, a partir dessa outra base de amor, de cooperação, de colaboração, a gente buscar cultivar, cuidar dos nossos corpos, cuidar da nossa alimentação, ao invés de buscar esse paradigma da exclusão, do não pode isso, do não pode aquilo, buscar o paradigma do o que é mais saudável para mim, o que é que vai me trazer mais energia, mais abundância, mais felicidade, mais conexão com o universo, mais harmonia com a natureza, né? Tudo isso junto. Tem outras Sim. questões também, mas me traz aí mais algum Pois é, feedback. em relação à gordofobia, como o Lucineudo comentou aqui, muita gente realmente ganhou peso durante a quarentena, né? Isso já é estatística. E também falar um pouquinho que a obesidade é uma doença, né? Então a gente tem que tratar sim a obesidade, porque com a obesidade vem outras doenças, vem diabetes, Sim, colesterol alto, né, triglicérides alto. Então tudo sim. isso vem com a obesidade. Então sim, ela é uma Uhum. doença. A questão da gordofobia é justamente porque as pessoas não respeitam nossos corpos, né, como eles são. Sim, Se emagrece demais, fala. Se engorda demais, fala. Então, nunca vai ser um corpo sim, perfeito. Não existe corpo perfeito na sociedade. A gente prega um corpo que não existe. Né? As pessoas sim. realmente, mas o sistema patriarcal que a gente vive, prega um corpo que não existe. Né? Várias atrizes, a Cleo Pires, né, que é uma atriz que realmente falou abertamente que sofria compulsão alimentar, sofria com restrição, porque ela não conseguia estar num corpo que era pedido, né? Então ela vivia depressiva, com compulsão alimentar, por Uhum. causa dessa questão de que não tinha um corpo perfeito. Ela queria ter um corpo para atuar, mas era impossível, né? Ela ficou doente por isso. Então ela falou abertamente sobre isso. Então ela hoje aumentou sim o peso dela, ela está muito feliz com esse corpo, né? Então as Sim, pessoas têm que ver que as pessoas que têm um corpo mais gordinho, como a gente diz, e tá feliz com aquele corpo, e ele é um uhum. corpo saudável, é maravilhoso. Então a pessoa tá se amando, tá saudável. O corpo magro não quer dizer um corpo saudável, gente. Então a pessoa pode ser super magra, né, mas tá doente. Então a gente não sabe se essa pessoa tá. Então o julgamento de um corpo acima do peso é muito grande, né? E hoje em dia tem muito essa representatividade, né, de as pessoas realmente estarem super se amando com aquele corpo, né, aquele corpo maior, né? Estou exigindo já que marcas de roupa façam roupas realmente Sim, maiores, porque está sim saindo isso, com amor próprio com esse corpo, né? Então muita gente tá fazendo isso hoje na sim. mídia, influenciadoras, mas é o que eu falo, né? O corpo tem que estar saudável, mente, o fisiológico, o corporal. Se ele está acima do Uhum. peso e está saudável, ok. Está se amando naquele corpo. Então, não vou, eu como profissional, não vou falar, está acima do Sim, peso, né? Vamos sim, emagrecer. A pessoa não quer emagrecer mais que aquilo, né? Está se sentindo sim. bem com aquele corpo. Então, ali já está ok para ela. O que pode fazer? Alimentação mais saudável, natural, né? Evitar esses alimentos inflamatórios que muita gente Uhum. come, né? Gordo, magro. Sim. Então, isso não quer Exatamente. dizer nada, né? Essa mesma questão do julgamento, que existe muito ainda na sociedade, que Sim. talvez nunca pare, né? Mas a gente está combatendo esse julgamento.
E outra perguntinha também que teve foi da Florência. Ela falou que o filho dela está com 95 quilos, né? O que fazer? Aí tá Florência, isso caminhando. realmente é um tratamento, né? Tanto psicológico como nutricionista também, com educador físico. Sim, Então, sim, você pode depois falar comigo ou com o Pedro, né? Para a gente falar um sim, pouquinho, né? Como pode fazer isso. Com o Jordânio sim. também, está aqui na live com a Só, gente. só a caminhada ela vai ser importante para promover saúde, né? Mas se a pessoa Sim, ainda está engordando, provavelmente a equação entre o que ela está ingerindo e o que ela está gastando não está batendo. Ela está ingerindo mais calorias do que o que está gastando, né? é, Então, então, provavelmente ele tem que observar aí como é que está a alimentação dele e às vezes assim é preciso a gente começa pela caminhada, mas é preciso inserir outras rotinas de atividade física, como a corrida, o treino funcional, né? Então, se a pessoa já tem experiência, se ela já sabe fazer, pode começar a dar uma corridinha sozinho, né? Mas se não tiver experiência, é bom procurar um personal trainer ou uma academia para realmente começar aí, né? A aprender um pouquinho mais a dar novos passos além dessa questão da caminhada, né? isso. Teve outra E a pergunta, outras perguntinha perguntas. da. Tá vendo aí a Catiane? Sim, sim. O perigo de ter o corpo, né, do atleta profissional ou da atleta profissional como modelo, né? Que é justamente isso que a gente estava dizendo, assim, né? O modelo de um corpo perfeito, o corpo de um atleta, né? De um lutador, de um jogador de futebol, de uma jogadora de vôlei, né? É um padrão inatingível que a gente, digamos assim, tem uma rotina às vezes completamente diferente. Essa pessoa às vezes se dedica só a isso, né? Já existe todo um filtro, uma peneira, né, de pessoas que já têm também uma potencialidade maior para isso, até chegarem a virar atletas profissional, né? Enquanto que a maioria de nós, a gente tem nossas rotinas de trabalho, de família, de filhos, né? De nossos clientes, né? Então a gente não tem o mesmo tempo e a mesma capacidade de dedicação de um atleta desses para estar se cuidando no mesmo nível, né? Ainda que a gente pode fazer muito pela gente, né? E quanto mais a gente faz, a gente vai tendo resultados positivos, né? Essa pressão de buscar esse corpo saudável também pode gerar outros sintomas, outros desequilíbrios, como, por exemplo, a anorexia, né, que ninguém chegou a citar, mas eu estou citando agora, a vigorexia, que seria como se fosse uma espécie de vício, né, de procurar um corpo cada vez mais musculoso e estar tá sempre insatisfeito ou insatisfeita com essa forma corporal, nunca se vê como musculoso o suficiente, né? E também a compulsão alimentar, dentre outros, né? Aquela ansiedade por comida, por estar sempre buscando comida, né? Que não se sacia, né? Esses sintomas, eles são, digamos assim, dimensões mais clínicas mesmo, são distúrbios mais fortes e eles vão precisar tratamentos, alguns tratamentos, né? Com nutricionista, com endócrino, com também psicólogo, às vezes psiquiatra, né? Então a gente tem que avaliar cada caso para ver qual é o grau, digamos assim, de problema que a pessoa tem. Porque às vezes a pessoa tem uma ansiedade, ela está comendo por ansiedade, isso aconteceu com muita gente ali aí nesse período de pandemia, né? Mas a compulsão alimentar ela é diferente, é um outro grau mais grave, né? Que a gente teria que avaliar direitinho para ver qual é o caso. Mas esses distúrbios também eles vão aparecendo como sintomas, como sinais aí desse desequilíbrio dessa relação com o corpo, né? E aí é importante a gente lembrar também, eu vou trazer aqui um palhinho, né, entrando aí no campo do Jordânio, sobre os benefícios da atividade física, né? Nem que seja um pouquinho por dia, nem que seja essa caminhada, mesmo que ela não gere ainda o resultado de um emagrecimento, por exemplo, mas fazer atividade física faz a gente, digamos assim, começar a desenvolver a nossa disciplina, começar a desenvolver o autocuidado, né? Trabalha a nossa respiração, que ajuda a controlar a ansiedade, trabalha também toda a nossa questão da regulação hormonal, né? Durante a atividade física, a gente joga fora hormônios de estresse, como adrenalina, cortisol, e a gente injeta, faz o nosso corpo produzir hormônios de sensações positivas, como serotoninas e endorfinas. E isso faz com que aumente nossa sensação de bem-estar, de felicidade, de satisfação. E isso faz com que aos poucos a gente mude a equação de procurar o prazer na comida e procurar o prazer na atividade física e em outras atividades mais prazerosas também, né? E aí tudo isso, assim, quanto mais a gente vai fazendo, mais vai melhorando nossa autoestima, nossa saúde, nossa qualidade de vida e vai, digamos assim, fazer com que a gente busque cada vez mais o exercício físico, né? Eu tenho uma outra sugestão também para as pessoas que têm dificuldade de começar a atividade física, que essa sugestão, na verdade, funcionou muito para mim, Morgana, ao longo da vida, que é o seguinte:
procurar, né, locais, por exemplo, de contato com a natureza, ou praças, ou realmente fazer ali uma caminhada na praia, ou atividades mesmo, como natação, buscar atividades onde você tenha um contato com a natureza, porque estar em contato com a natureza faz a gente também se sentir psicologicamente melhor, mais saudável, produzir uma série de coisas positivas também, né? Então, fazer essa associação entre atividade física e contato com a natureza faz com que a gente se sinta super bem também. Tem aí o pessoal das bicicletas, tem aí o pessoal das trilhas, né? Tem várias atividades físicas que são Yoga. praticadas na beira-mar, yoga na beira-mar, né? Uma série de outras coisas, treino funcional, né? O próprio Jordânia acredito que tem algumas iniciativas aí nesse sentido. Então é Sim. muito bom também fazer essa associação, tá bom? Do contato aí do esporte com o contato com a natureza. Pronto, você falou de você. Nessa quarentena também, eu comecei uma atividade que eu nunca tinha feito, que eu super julgava, até falando um dia desse no Stories, que foi o yoga, né? Me ajudou Sim, muito, eu fiquei muito sim, ansiosa nesse sim. isolamento. E aí eu comecei a Uhum. fazer, não, vou fazer aqui uma aula de yoga. Fazer Meu nada, Deus, né? melhorou demais a minha Legal. ansiedade. Fiquei muito mais leve. Então, assim, é quase todo dia eu faço realmente. Meditação também eu comecei a fazer. Sim, Porque isso é sim, muito bom, é libertador. Acho sim, que quem não fez ainda, faça. Porque melhora muito a sua saúde, né? Você fica muito de boa, fica muito bem o dia todo, né? Então, sim, acho que fazer uma meditaçãozinha de manhã, no horário depois do almoço, ou em yoga também. Acho que isso sim. é uma qualidade de vida, né? É muito interessante, né, que eu fiz uma especialização em terapias integrativas, então eu gostava muito e falava muito dessas coisas. Essa especialização foi em 2011, né, e eu falava muito ali até 2012, 2013, e de uns tempos para cá eu tenho deixado de falar para as pessoas falarem mais, né, e as próprias pessoas, o próprio Jordani foi um, né, Jordani, que falando aí comigo trouxe essa ideia, né, de, vou praticar yoga e tudo, a gente conversando um dia, ele me disse isso, né, e eu me surpreendi me surpreendo com essa coisa de que as pessoas hoje estão buscando mais, né? Justamente a yoga, a meditação como práticas de autocuidado, né? E é Sim, justamente isso que a gente incentiva, né? Existem outras práticas também, como o próprio Pilates, o Tai Chi Chuan, e várias outras terapias integrativas, a própria massagem, por exemplo, né? Todas elas ajudam a gente a se cuidar, a se sentir melhor com a gente mesmo, né? E a cuidar da nossa saúde mental e corporal como essa unidade, na verdade, que as duas coisas são, né? Então fica esse convite, né, de que a gente justamente procure novas soluções, procure sair da nossa rotina comum. E às vezes pequenas mudanças geram grandes qualidades, né? Pode ser que uma pessoa especificamente ela faça yoga e ela não se sinta bem, não se sinta especialmente motivada, né? Mas aí de repente ela entra num grupo onde ela pratica, sei lá, algum tipo de dança, e aí ela se sente muito bem com aquilo. E aí ela vai usar, por exemplo, uns óleos essenciais e ela se sente bem com aquilo, né? E tudo isso vai gerando uma série de mudanças positivas de qualidade na vida da pessoa. sim, certeza. E tu vai chegar naquelas perguntinhas que você fez? Eu tenho passado por algumas delas aqui, né? Que é justamente Eu essa achei ideia. Eu tenho... interessante uma, se alguém quiser responder aqui, eu acho que a pergunta 5, né? Qual a maior loucura que você acha que foi capaz de fazer para atingir o corpo perfeito? Né? As Pronto, pessoas, eu pronto. acho que já fizeram muitas loucuras, né, em nome do corpo perfeito, da Uhum. saúde, que não é saúde, né? Alguém quer responder aí, gente? A maior loucura que você já fez em nome do corpo perfeito? Tiveram algumas Dietas, respostas. suplementos. Sim, diga lá. Uma das que mais me chamou a atenção, né, foi dieta e Uhum. remédio para emagrecer. Né? Eu acho que Sim, sim. todo mundo já conhece, a maioria já fez, né? Que compra Vários cientistas do remédios, caminho né? criaram Que ciência alguém para caramba. indicou para emagrecer. E já atendi, já acho que 90% das pessoas que eu já atendi, principalmente mulheres, já falaram Uhum. isso. Já fizeram milhões de dietas e já Sim, tomaram algum remédio para emagrecer, né? uhum. Algum chá, algum remédio, Sim, achando que ia emagrecer, né? E infelizmente, muita gente cai nessa. Eu até fiz sim.
um stories, acho que é um mês atrás, falando sobre as dietas, aquelas revistas que tinha antigamente, né? As pessoas colocavam lá, dieta alcalina, como a Florência falou. Dieta alcalina, dieta sem glúten, dieta da água, vários tipos de dieta, as Queimando, pessoas né? Tem essa seguiam e queimada, né? seguem hoje em dia, né? E infelizmente não tem mais revistas, né? A gente não tem mais esse costume de revista, mas tem o quê? Blogueiras, influenciadoras, né? Que falam isso. E como você falou dos atletas, né? Que estão totalmente para a nossa rotina, tem as influenciadoras também, blogueiras, que também não tem nada a ver com a nossa rotina. Elas vivem Sim. para aquilo, ela tem uma equipe toda por trás que só fazem aquilo com ela, personal o tempo Sim. todo com ela, nutricionista, médico, nanã, Uhum. e tá ali para ter aquele corpo sempre, né? E ela trabalha para aquilo, trabalha naquilo. E a gente, não, a gente trabalha, estuda, e tem filho, e tem casa, e é uma rotina maluca, e a gente que vê uma pessoa dessa fazendo um post de um corpo maravilhoso, não, também vou querer fazer isso aí. Ah, ela tá seguindo dieta alcalina, vou também seguir. Ou seja, é surreal, não existe isso, gente. É uma coisa que não existe, é um padrão que não existe. Ela também Aquela deve coisa, sofrer muito, né? Não sabe nada que ela passa. aquela Então, coisa dos jejuns também, né? O pessoal tem feito muito, né? Agora, né? Jejum intermitente. sim, também sem orientação nenhuma, né? Low Sim. carb também. Então, infelizmente, as pessoas não têm essa noção de como é prejudicial tanto se entupir com alimentos inflamatórios, Sim. como retirar alimentos essenciais, como carboidrato, como proteína, como gorduras também são essenciais, e tiram, acham que está fazendo bem, não estão. Né? Então, cuidado com o que vocês veem realmente. Procurem profissionais que realmente estão falando o certo, não é blogueira, não é influenciadora. Então, um dia desse, acho que há 2 dias atrás, uma pessoa aí falou que, não, é que não deve comer, a pessoa não deve comer, e foi Exato. gordofóbica nesse comentário no stories dela, ela é uma pessoa super já na mídia, e ela falou isso, foi cancelada, né? Então, Hum. assim, gente, não deem palco para pessoas também que não são profissionais e são pessoas, né, que têm preconceito, não sabem o que estão falando, tem muito isso também, né? Então tem que ter cuidado com o que vocês estão consumindo na internet. A gente está usando demais, né? Ainda mais nessa quarentena, né, que a gente passou. A gente está consumindo muito Instagram, Twitter, Sim. YouTube. Então são redes sociais e redes que a gente está consumindo demais e vê coisas que às vezes não é interessante, mas acredita, né? Então tem muita gente aí falando coisas, né, para falar e falam, e muitos seguidores com essas pessoas, né? Então, filtrem, né? Tentem ser mais Sim. críticos com o que vocês escutam, com o que vocês estão vendo, né? Não vão fazer Uhum. nada que vão prejudicar você, né? Respeitar o seu corpo é fundamental. Eu sempre bato Seu nessa tecla, respeite seu corpo. Seu corpo é o seu templo, a sua casa. Não coloque, não entupa nada nele, não tire nada dele, né? Eu acho que tem que respeitar também isso. Um outro problema que eu vejo é as pessoas colocarem determinados estimulantes, né, como a sibutramina, que eu falei, né, que é extremamente ansiogênico, gera bastante ansiedade, ou cafeína também, né, as pessoas tomando suplemento de cafeína sem assistência nenhuma, né, e a cafeína, a partir de uma determinada quantidade por dia, ela também é extremamente ansiogênica, né, ela não vai gerar esse efeito que as pessoas acham, né, eu vou tomar cafeína e vou emagrecer, né, não, né? A maioria chega lá com crise de ansiedade, com crise às vezes de pânico, né? Devido ao excesso, né? Ao consumo desequilibrado de determinadas suplementações que deveriam ser feitas com assistência médica adequada, né? E aí, assim, blogueiros nós também somos, né, Morgana? A gente está tentando utilizar essas ferramentas para poder Sim, mais pessoas, fazer o nosso trabalho se expandir, né? Mas o problema é que muitas vezes essas blogueiras são o quê, né? São justamente mulheres também que acabam reproduzindo um discurso altamente machista, né? Altamente gordofóbico e também assim altamente excludente no sentido de promover esse corpo ideal, né? Esse corpo da mulher é assim, digamos assim, hiper magra, mas voltado quase que para o consumo, né? Para uma determinada marca de roupa, para uma determinada digamos assim, a amostragem de como você deve ser, né?
e excluindo totalmente as diferenças, né? As diferenças e as realidades, né? Que cada um tem a possibilidade de viver, né? E aí você sempre se sente mal se você tomar como modelo uma pessoa dessa, né? Que, assim, né? Não sei se eu estou sendo preconceito agora, mas que nunca trabalhou na vida, né? E fica falando, né? Que você deve fazer isso, fazer aquilo, né? Não, com certeza, não é nem preconceito, Esse não é a modelo de vida. verdade. Essas pessoas nem estão nessa área, não é psicólogo, não é nutricionista, não é Sim, personal e querem ser, sim, né? E os milhões sim, de seguidores acham que é certo, né? Então, já sim, bati muito na tecla também, vivia colocando meu stories, no meu Instagram mesmo, no feed, contra essas pessoas que, né, como Pugliese, por exemplo, que se, não é nada, e ela faz dieta, faz treinos, né, para fazer, né? Então, assim, tem milhões de seguidores, né? Então, é uma pessoa que não é confiável. Então, as pessoas têm que ver que pessoas assim, muito famosas, que não são profissionais da saúde, não deem crédito para ela. sim. Procurem profissionais da saúde. Aí sim que estudou, que estuda, né, que faz 1000 cursos o tempo todo, está se atualizando o tempo todo. Aí sim que a gente tem que ter crédito. Não essas pessoas que não são profissionais. Tá super certo você, Pedro. Um outro cuidado que a gente convida as pessoas a terem é justamente assim, né, em busca às vezes de determinados resultados rápidos, buscar procedimentos estéticos radicais, como a própria cirurgia plástica, né, Sim. como que tem consequências e aí aquela coisa. Alguns casos, eu estou me lembrando aqui de casos de pessoas que estavam engordando para chegar no peso correto para fazer a cirurgia bariátrica, né? Quer dizer, a pessoa entra num processo de se adoecer mais para entrar numa outra situação extrema, né, que a cirurgia bariátrica é uma coisa extrema para o organismo, né, em vez de buscar, né, justamente uma mudança de vida, uma mudança de hábitos, uma mudança de saúde, de qualidade de vida, né. Teve uma pergunta, passou aqui agora, mas era algo sobre a questão de por que que o nome antes era dieta e agora com essa onda fit, né, mudou de Ah, nome. é que eu vi aqui. Usava o regime, depois da onda fitness virou dieta, né? Sim, Eu sim. acho que foi só uma questão mesmo do nome da nutrição que mudou. No regime, realmente, não era a minha época. Eu já cheguei na Uhum, faculdade, já usava o termo dieta. uhum, Hoje eu uso plano alimentar, mal uso dieta, porque dieta tem um nome já que já é de restrição, né? Vou tirar algo que a pessoa gosta, vou tirar que a pessoa não vai comer mais nada. sim, Então, dieta é plano de restrição, como regime. Eu acho que a próprio curso muda, vai mudando ao longo dos anos, por causa das pessoas mesmo que usam dieta, regime sim, como restrição, plano de sim. restrição. Então, hoje em Já dia, se muitas nutricionistas, o plano alimentar, né, que já é algo mais, né, vou comer um plano realmente feito para mim, né, individualizado, não é aquela coisa de restrição que vai tirar uma coisa que eu gosto, não. Então, acho que dieta, claro que existe o termo dieta, né? Muita gente, eu também utilizo às vezes, mas eu uso mais plano alimentar, sim. mas por causa da sociedade realmente que usou essas nossas palavras da nutrição para sinônimo de restrição, né? Infelizmente. Uma outra ideia que eu gosto muito é a ideia da reeducação alimentar, né? Que é justamente Educação aquela ideia alimentar. de que você não vai fazer uma dieta por um tempo para perder um peso e depois voltar ao que era antes, né? Você vai se conscientizar das coisas que você come que lhe fazem mal e que você, se Deus quiser, aí não vai comer nunca mais na vida, né? Você vai entender o quanto que determinadas coisas que às vezes a gente bota no organismo da gente faz mal, né? Do mesmo jeito que a gente tem que ter o cuidado de não botar uma gasolina de péssima qualidade ou misturar outras coisas nessa gasolina, álcool, água, né, nos nossos carros, por que que a gente coloca um produto de má qualidade no nosso próprio organismo, né? É porque a gente desde muito cedo aprende a não se amar, a não se cuidar, a não se valorizar, né? E se a gente começa um processo de autocuidado, de autovalorização, de amor por a gente mesmo, a gente começa a cuidar também daquilo que a gente coloca para dentro do nosso organismo também, né? E é engraçado que quanto mais a gente vai crescendo nessa consciência, a gente vai sentindo, né? Determinadas coisas às vezes não cabem mais mesmo, e quando a gente, por uma situação ou outra, come algo, né? Uma fritura, por exemplo, já bate aquele mal-estar na mesma hora e tudo, né? Então a gente vai aprendendo a sentir isso cada vez mais rápido, quanto mais a gente cresce nessa autoconsciência, né? Isso. E eu acho também que, como a gente está mais nesse meio da internet, né, tem mais pessoas se
com esse impondo mais, né, falando mais sobre corpo, sobre saúde, eu acho que hoje em dia a gente tem mais atenção, né, ao nosso corpo, à nossa alimentação, porque na minha época, por exemplo, eu era adolescente, eu assistia Sim. televisão, via essas revistas, né, na banca não passava de dieta, tal, dieta, tal, dieta, tal, e para mim eu tinha que ter aquele corpo, né? Então, uma adolescente, tipo 11, 12 anos, vendo isso, acha o quê? Tenho que ter esse corpo, porque é um corpo que todo Sim. mundo quer que eu tenha, né? Isso Sim. já hipersexualiza a menina também, né? Sim. Principalmente a mulher, que está muito também na questão da dieta, né? Então, tudo isso também, desde nova, né? A gente passa por isso, desde criança, Uhum. adolescente, né? Então, a gente, quando cresce, né, chamado assim, amadurecimento, eu acho que também é bom, porque a gente, não, tu não precisava ter feito daquilo para ter um corpo, porque não existe um corpo perfeito, né? Então, as pessoas assim, entendem isso, é libertador para a pessoa, né? Então, demora um pouco, é um processo. Como eu falo, as pessoas que não querem emagrecer, por exemplo, né? Querem emagrecer 30 quilos, 40 quilos, é um processo longo mesmo, porque tem toda essa crença limitante com ela, todas essas, né, que ela passa já por várias coisas e mídia e tudo isso, né? E ela está ali acostumada com aquilo, né? Então, para tirar isso, essas crenças, é difícil, é um processo Sim, mesmo, não, né? vocês Então, é por isso que a gente tem que ir trabalhando, 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 para a gente realmente combater isso, de que não tem corpo perfeito, o seu corpo é perfeito, mas como é que é a tua saúde, né? Como é a tua alimentação? Aí sim vai mudando aos poucos, é um processo realmente. A gente entende isso, é que a pessoa, tá bom, agora eu vou trabalhar aqui para, né, meu amor próprio, aumentar minha autoestima. tem esse elemento, a Florência está dizendo aqui que as indústrias de alimentos são os vilões, né? Uma outra pessoa falou dessa relação de como as crianças já são bombardeadas desde pequena e Sim, como também os alimentos eles têm uma certa atratividade, toda essa coisa do marketing, né? Mas eu digo também que depende de nós, digamos assim, né? Onde é que a gente vai investir a nossa atenção, né? Então, quanto mais a gente mesmo passar a valorizar, por exemplo, né? Uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais equilibrada, mais a gente vai encontrar recursos que vão apoiar a gente nesse sentido. Por exemplo, quando eu preciso pedir uma comida no iFood, por exemplo, eu já vou procurar opções mais saudáveis, alguma opção com salada ou a própria salada, né? E é interessante que isso hoje já existe nesse formato, justamente porque já tem pessoas que procuram, né? Enquanto que um tempo atrás você não conseguia ligar para um delivery e pedir uma salada, por exemplo, né? Hoje já é possível, é óbvio que tem aí, né, os questionamentos que a gente tem que ter, mas é importante a gente fazer o quê? A gente colocar a nossa atenção e a nossa busca nessa questão de buscar nós mesmos as nossas soluções, a nossa qualidade de vida, cuidar dessa alimentação, valorizar uma alimentação mais natural e mais saudável. E tem toda essa questão das crenças que é preciso trabalhar mesmo ao longo da terapia, né? Crenças de autoestima, crenças de autoimagem, né? Teve uma pessoa que me trouxe essa reflexão sobre a questão da autoimagem também, né? A gente tem que trabalhar isso com autoestima e autoconfiança ao longo de um processo de terapia, né? E teve uma pessoa que me trouxe uma reflexão também sobre a questão de como a atividade física, a alimentação, essa questão do cuidado com o corpo, pode ajudar a superar desafios, né? Desafios de vida. Eu presenciei isso em vários momentos, eu vou trazer aqui duas ou três situações, né? Mas é muito importante sim também, né? Muitas vezes a pessoa está vivendo uma situação de rotina. Uma pessoa me contou essa história agora, de que ela estava numa rotina altamente estressante, trabalhando mais de 10 horas por dia, e em algum momento ela, procurando uma solução, entrou numa academia e foi fazer Muay Thai, né? No primeiro treino ela chegou até mesmo a chorar, né? Ela não entendeu por que aconteceu isso. A gente aqui entende, né, que é o corpo, né, expressando ali todo aquele acúmulo de estresse, de tensões, né, de cansaço acumulado, né, através da atividade física, né? Atividade física fazendo a pessoa conseguir relaxar e colocar para fora ali todas aquelas toxinas acumuladas, né? E aí, quando a pessoa começa a praticar algo como o Muay Thai, por exemplo, a pessoa começa a se sentir melhor, né? A gerar toda uma série de mudanças positivas, um círculo virtuoso de coisas positivas que vai fazendo com que ela, aos poucos, procure uma saúde e uma qualidade de vida melhor e não se permita estar em situações onde ela tem esse desrespeito, né,
ao organismo dela, né? Essa mesma pessoa procurou depois, encontrou uma outra situação, outro emprego, onde ela hoje consegue cuidar bem melhor da atividade física e não abre mão da atividade física, né? Incluiu também a academia e outras coisas, enfim. Tem uma série de formas, né, da gente, quando a gente começa a dar atenção e a dar prioridade para a nossa realidade ela também vai, né, digamos assim, se adaptando a essa situação também, né? Eu me lembro de outras Uhum. situações, por exemplo, pessoas que têm uma compulsão até mesmo como a questão das drogas, né? A pessoa que entra numa situação como cocaína, ela precisa entrar eu chamo assim, num vício positivo para conseguir sair do vício negativo, né? Então, muitas vezes é através da corrida ou do treinamento funcional, de uma atividade física intensa, que a pessoa consegue se libertar de uma drogadição, de uma situação química intensa também, né? É muito difícil ela, digamos assim, sem esse suporte da atividade física, ela conseguir realmente melhorar de vida, né? Eu vi várias outras situações, né? Pessoas que passaram por separações, pessoas que passaram por doenças, por perdas, né? Esse período aí de Covid, infelizmente, muitas pessoas passaram por perdas, né? E através da atividade física elas têm conseguido se reencontrar, têm conseguido se sentir minimamente bem com elas mesmas, né? Aí às vezes entra também uma questão de crenças que às vezes a gente não se permite sustentar a felicidade, o bem-estar, a qualidade de vida. Às vezes a gente acha que aconteceu isso na minha vida, minha avó morreu de Covid, né? Eu estou dando um exemplo aqui de um cliente que eu estou lembrando, né? Então eu não tenho direito de ser feliz, eu não tenho direito de me sentir bem, eu não tenho direito de me cuidar, né? E aí a gente traz essa ideia de que se cuidar é o básico, né? A gente está vivo, a gente precisa dar esse alimento do nosso corpo. Não é sobre ser feliz no sentido de uma alegria extrema, de uma euforia, de estar numa rave, de estar usando de tudo, não é isso, né? Mas é um bem-estar da gente se sentir bem, da gente cuidar da nossa saúde, para que a gente, digamos assim, a gente cuida do nosso corpo e da nossa saúde pelos primeiros anos da nossa vida, para que o nosso corpo possa ter também mais saúde e qualidade de vida nos anos posteriores, né? Exatamente. Deixa eu Então, responder só uma sim. perguntinha que apareceu aqui, da Catiane. Ela perguntou, quando realmente deve ser feito o uso de suplementos sem tanta influência do marketing, né? E eu sempre Uhum. falo nas minhas consultas que não é obrigado a dar suplemento. As pessoas geralmente já vêm com suplemento, né? Tomando algum suplemento que alguém passou, algum personal na academia, amigo. E suplementos que eu falo de, né, de creatina, whey, BCAA, geralmente as pessoas compram quando começam o exercício. E não deve comprar, né? Então, eu acho que você deve ir no nutricionista, deve ver o que está realmente precisando, geralmente, corrigindo a alimentação, ajustando a alimentação, tudo isso já dá certo para ter energia, força, rendimento no treino, por exemplo, né? Não é obrigado comprar suplemento nenhum. E isso é com o tempo, é quando a gente realmente vê que está precisando realmente, aí sim vamos vendo como é que pode ser utilizado no seu dia a dia. Mas é o que eu falo, não é obrigado a comprar suplemento, né? Não é obrigado. A alimentação já tem tudo ali. Já tem carboidrato que você precisa, proteínas, vitaminas, gorduras, tudo, né? Então, basta você realmente ter essa consciência que não precisa comprar porque a mídia está te pedindo para comprar, né? Vizinho pedindo, amigo falando que tem que comprar, né? E também procurar um profissional que te realmente oriente melhor, né, para isso. Então, não comprem nada sem orientação. Sim. E para mim é isso. Alguém tem mais algum questionamento, alguma situação? Já está chegando quase no nosso horário aqui, né? Mas temos aí. Não sei se alguém perguntou aqui, Pedro, sobre algo para ti. Deixa eu ver aqui. Ah, não, Vossa Florência, falando Ah, aqui, te elogiando. cara. Pronto, eu acho que realmente tinha muita coisa para falar realmente na live, não Sim, dá, sim, né? sim. Você viu Mas aí que era é para muito fazer uma introdução. assunto. Fazer uma introdução, fazer um convite. Outras perguntas podem ser respondidas aí por stories, por vídeos aí no nosso canal, né? O Jordânia está lembrando aqui da gente salvar a live, viu? E eu vou também Sim, sugerir às pessoas que eu vou procurar ainda hoje colocar também no meu canal no YouTube, youtube.com/barra Pedro Posidônio. Fica aí o convite para que as pessoas possam, se for o caso, ver de novo, compartilhar com outras pessoas que não puderam ver, né? E outras perguntas, outras dúvidas, a gente vai respondendo aí através do nosso Instagram e do YouTube também.
Muito obrigada, Pedro, por ter somado aqui a nossa semana de Desafio 7 Dias. Acho que foi, assim, Sim, super essencial ter você aqui com a gente. Acho que respondeu muita coisa, né? Acho que podemos fazer outras lives, né, futuras, para responder outras questões que apareceram aqui, que talvez não respondemos, não deu tempo. Mas muito obrigada mesmo. Eu acho que foi muito interessante ter você aqui com a gente né, nessa semana que a gente está tendo, né, de influenciar as pessoas a realmente melhorarem os hábitos, melhorar a questão da alimentação, de fazer exercício, cuidar da mente também, que é fundamental. Eu acho que somou demais aqui. Muito obrigada. gratidão, vamos cuidar da saúde do corpo, saúde da mente, as duas, na verdade, são uma só, né? E vamos usar como princípio não a competição, a correria, né, desses ideais, e sim buscar um amor próprio, uma cultura do cuidar, cuidar da saúde mental, cuidar de nós mesmos, nós mesmas, cuidar também da natureza à nossa volta, a gente precisa cuidar dessa relação com o meio que nos envolve, afinal de contas, nós estamos totalmente conectados com tudo o que acontece à nossa volta, né? Então fica esse convite que a gente continue o diálogo, continue conversando aí ao longo, né, de outras iniciativas. Sei que estão surgindo outras perguntas aí, mas se for o caso, a gente vai respondendo em outras situações também, viu? Vamos, Gratidão a todos e todas que estiveram conosco nas lives, nos stories, nos assistindo aqui também, fazendo perguntas. Gratidão a você, Morgana, gratidão ao Jordânio também pela nossa inclusão no desafio de 7 dias. E vamos em frente, estamos aí juntos. vamos sim. Muito obrigada. Tchau. Valeu, tchau, tchau.